Seja muito bem-vindo ao Papo Café e Saúde, um podcast pensado e idealizado para que você que está nos assistindo possa crescer como pessoa, como profissional. A pessoa que nós vamos entrevistar hoje é uma pessoa muito especial para mim. Ele representa muitas pessoas aqui no Piauí. Roda a vinheta. Hoje o nosso podcast é com uma pessoa muito especial. Seja muito bem-vindo, Samuel Freitas. Olá, prazer estar aqui. O convite foi feito e não tinha outra forma que não fosse aceitar estar aqui hoje no Papo Café e Saúde contigo, Carol, e tô pronto aí. Pode mandar pra gente ver o que é que vem, pra gente ver o que é que vai falar. Tô um pouco nervoso, mas... Vai dar certo. Vamos começar do início. Eu queria, Samuel, que você contasse para nós, enfermeiros, como que surgiu a tua trajetória, como começou o Samuel Freitas acadêmico, como você se apaixonou pela enfermagem ou se a enfermagem se apaixonou primeiro por você. Conta pra gente como é que foi a tua trajetória até se tornar acadêmico, depois formado. Conta um pouquinho para nós. Bem, então, eu fiz meu ensino médio aqui em Teresina, desde então sempre morei em Teresina e decidi que queria fazer vestibular para a área de saúde. E aí eu tinha duas opções. Eu coloquei para enfermagem na UESP. Em Teresina não tinha enfermagem, então eu coloquei para Parnaíba. E coloquei também para biomedicina na Universidade Federal do Piauí. Foi o primeiro curso de biomedicina que lançou, fiquei bem curioso. E aí eu passei no vestibular, passei nos dois. Eita! Quando as aulas começaram, fui morar em Parnaíba, né? Uma outra realidade, eu era uma pessoa totalmente tímido, não falava com ninguém. Quem é meu amigo aí da época de ensino médio lembra muito bem disso. Talvez nem lembre de mim, porque eu não falava quase nada, só com os amigos mais próximos. Fui para Parnaíba. E o curso de enfermagem começou primeiro. Começou umas 2 semanas, uns 10 dias primeiro. Eu comecei a frequentar e nunca fui para biomedicina. Não frequentei um dia de aula. Pelo menos não ocupei a vaga de outra alguém. Ninguém, né? E ali eu descobri que minha paixão era a enfermagem mesmo, nos primeiros dias. Uhum. E lá em Parnaíba eu estudei na UESP, uma estrutura que não era das melhores, mas os alunos eram bons alunos, bons professores. E ali eu tinha uma obrigação, eu tinha que voltar para Teresina como um bom profissional. Aquilo ali eu coloquei na minha cabeça quando eu saí, que minha mãe perguntou, tu vai mesmo morar em Parnaíba? Não quer que a gente tente uma outra coisa? Eu disse, não, eu quero é isso. Sempre fui muito determinado. E eu tinha que voltar um bom profissional. Lá não tinha um centro acadêmico e nós fundamos o centro acadêmico lá. O Samuel tímido? O Samuel deixou de ser tímido porque a necessidade me fez ter que me desenrolar. Então... nós fundamos os centros acadêmicos, mobilizamos toda a equipe e a gente viu, olha, a gente precisa, não adianta só a nossa atitude, a gente precisa dos recursos. E aí eu me lembro que era um 7 de setembro e a gente foi até a casa do Mão Santa. Eu não sei se eu acho que o Mão Santa na época era um senador da República. E teve a Marcha dos Excluídos, nós fomos desfilar nessa marcha. De lá a gente foi para a casa do Mão Santa e ele, com aquele jeito dele, recebeu a gente. Ele disse, olha, todo mundo pedindo coisa, a gente quer isso, quer aquilo. Ele diz, calma. Uma coisa de cada vez. Primeiro, as coisas primeiras. E aí ele disse, o que é que vocês precisam? De um transporte. Então, ele conseguiu um ônibus e uma van. E juntou o Centro Acadêmico de Enfermagem e de Odontologia. A gente estudava na FACOI, que era a Faculdade de Odontologia e Enfermagem. E a gente veio, nós ficamos acampados na UESP por 2 dias. Nós prendemos a reitora lá o dia todinho até que ela recebesse a gente. E aí a gente conseguiu algumas melhorias, nada demais assim, mas ar-condicionado, livros, que era o básico que a gente queria. Sim. Nós voltamos para Parnaíba, alguns com sentimento de frustração porque queriam mais, e eu estava bem satisfeito porque a gente tinha conseguido algo. E naquele momento eu entendi que, de fato, aquilo ali foi uma grande vitória para mim, porque aquilo foi uma transformação. Eu vi que eu que não falava nada, que eu era na minha, através dos meus atos, e de uma série de pessoas, obviamente, a gente conseguiu. Então, isso despertou em mim
que eu poderia transformar as coisas, trabalhando sempre com outras pessoas. Então, continuei na UESP até que surgiu um edital de transferência para Teresina, para a UFP. Minha mãe me ligou, disse, vem para Teresina. Eu disse, mãe, eu tô com minha vida aqui, tá bom e tal. Tô bem organizado no centro acadêmico. Justamente, e tudo. as coisas estavam acontecendo, né? Aham. E eu estava literalmente dono do próprio nariz, no sentido de que estava conhecendo a minha independência. Aí eu fiz sem vontade, concorri para transferência e não é que deu certo. E aí, de fato, eu percebi que realmente as oportunidades em Teresina eram maiores, vim para cá, me formei e tive várias oportunidades aqui na UFP, em Teresina, que me abraçou. Continuei a amizade que eu tenho até hoje com os colegas lá da UESP, mas eu acho que a partir daí... E quando eu cheguei aqui em Teresina, engraçado que tinha um centro acadêmico, o pessoal disse, olha, a gente sabe que tu era do presidente do centro acadêmico lá da UESP. Eu disse, olha, eu não quero saber disso, nada. Não. Eu quero é me formar. E de fato não Só me quero envolvi terminar, muito. né? E aí me formei, logo depois fiz o mestrado, depois fiz MBA, especialização, fiz doutorado, passei em concursos. E o Samuel hoje é um Samuel bem diferente daquela época, mas que aprendeu muito com as pessoas, observando. Eu sempre fui muito observador e muito curioso. E essa curiosidade me fez despertar e eu vi que eu tinha, talvez, uma capacidade de liderar, de tentar convencer as pessoas a conseguir os seus objetivos. A se tornar um profissional melhor, de certa forma. Isso. E quando foi, assim, que tu teve o teu start, que era o momento de não ser mais o Samuel... Só, vamos dizer somente, né? Mas que são múltiplas funções, né? Empresário, concursado, pai, esposo. E que era o momento do Samuel ir ao Corém Piauí. Se tornar presidente do Corém Piauí e se tornar referência. A pessoa que hoje é referência, é o escudo de muitos nós, né? Não só enfermeiros, técnicos, acadêmicos. Enfim, te admiro demais, tu sabe disso. Mas quando foi o momento em que você descobriu que você precisaria de não ser somente esse gestor, esse empresário, empreendedor, concursado, enfim? Essas coisas a gente meio que percebe quando elas já aconteceram, depois de um tempo, né? Na universidade e no colégio é que eu conquistei minhas redes de contato. O network da gente, a gente constrói, não é depois que se forma, é durante a nossa vida, né? As nossas redes. E aí, na época em que eu estudava na UFP, eu estudei com o Antônio Neto, que foi presidente do Corém. Sim. E, por coincidência, eu fui para o Hospital da Polícia, sou concursado do estado de Sou lotado lá. E lá eu reencontrei o Antônio Neto depois, e ele disse, rapaz, eu estou num desafio diferente, estou sendo conselheiro do Corém e tem muita coisa para a gente melhorar. E aí, eu me lembro como se fosse hoje que... Foi eu, o Antônio Neto e o Arthur, que o Arthur também do Hospital da Polícia, estudou também lá na UFP com a gente, e a gente sentou num restaurante, isso em 2019, e eu disse para eles, eu tô aqui com papel, me anote quais são os problemas que vocês têm no Corém. E eles começaram a pontuar, problemas internos e problemas externos. E eu comecei a anotar, e a partir daquele momento eu disse, aqui tem muita coisa que dá para resolver. Muita demanda. Eu não fiquei assustado, era muita demanda, mas eu disse, aqui tem muita coisa que dá para resolver, e muita coisa dá para resolver sem recurso. Aí a gente foi conversando, ele disse, tem interesse de participar das eleições do Corém comigo? Eu disse, com certeza, bora lá. Já tinha visto minha forma de trabalhar lá no Hospital da Polícia, a gente teve um contato muito grande na pandemia, e aí me tornei conselheiro, e a gente foi desenrolando, e até que o Antônio Neto disse assim, Samuel, vai ter eleição, eu não vou mais estar aqui, eu acho que a gente precisa de um líder. E eu acho que você é a pessoa ideal. Aí eu disse, olha, eu fico muito feliz, mas vamos ver se não tem outros, né? Porque eu gosto daquela liderança que não é imposta, Sim. que é natural. E ele ficava dizendo, bora, rapaz, tem que se posicionar, tem que dizer que tu quer ser o presidente. Eu, calma, é tudo no seu tempo. E aí, coloquei meu nome à disposição e de fato, foi aclamado pelos conselheiros que estavam à época, né? Pelo time. E aí, a gente colocou o nome à disposição e nós tivemos a maior aceitação entre todos os regionais, maior índice de aprovação, 81,6%. E estamos hoje nesse desafio. E quando a gente olha para trás,
a gente vê que, graças a Deus e com o fruto do trabalho de todos que estão ali envolvidos, a gente tem conseguido transformar muitas coisas, né? Tem muita coisa para melhorar, mas a gente olhando para trás, a gente tem conseguido, graças a Deus, mudar muitas realidades. E é assim que eu me percebo que eu acho que tem liderado bem. Sim, com certeza. E o que te inspira em continuar servindo? A gente conversando um pouquinho nos bastidores antes, e não vamos dar muito spoiler, né? Vamos deixar as coisas acontecerem, mas eu entendo essa tua função hoje como um ato de servir, porque você, de certa forma, está se dedicando a pessoas que você ainda nem conhece. Eu tenho muita certeza de que muitos profissionais de enfermagem, técnicos e muitos outros, que o senhor ainda nunca nem viu. Mas você não só representa, mas inspira e serve essas pessoas. De onde vem esse ato de servir? Esse ato de servir, ele vem, eu acho que da minha experiência na Neoclínica, né? Onde eu sou diretor administrativo. E lá a gente recebe várias demandas que são inimagináveis. A necessidade de saúde, ela é diversa. Sim. E é impossível você prever quem é o próximo paciente que vai bater a sua porta. Mesmo não sendo uma clínica de urgência e emergência, sendo só de eletivo, são muitas demandas. Sim. E com o tempo eu fui percebendo que chegavam demandas as mais variáveis possíveis, problemas, e eu ficava empolgado em resolver, tentar ajudar e melhorar a vida das pessoas, mesmo que fosse uma coisinha simples. Então, essa percepção de gostar de servir veio da sensação do bem-estar que você causa quando você muda as coisas. E esse bem-estar pode ser até pessoal, realmente. Então, para mim, liderar, gerenciar, é você estar sempre ali motivando as pessoas a transformar algo. Mesmo que seja elas se transformarem. Uma mudança de comportamento, de postura. E isso causar um impacto positivo nas pessoas, isso é inspirador. Então eu sou inquieto. Quem me conhece sabe, eu sou inquieto. Se eu ver uma coisinha ali fora do lugar, tem pessoal que diz que eu tenho um toque. Mas não sei se seria de fato o diagnóstico em si, mas que eu gosto de mexer as coisas. Eu gosto de transformar para melhor. E qual a tua visão, Samuel, hoje, olhando para a trajetória, não Samuel nesse momento, mas olhando para a trajetória da nossa profissão, qual a tua visão sobre a enfermagem que começou com Florence, sem muita tecnologia, sem muito avanço, sem nada, digamos assim, com o que ela tinha em mãos, com a enfermagem que nós temos nos dias de hoje? Qual a tua percepção do avanço que a enfermagem já teve, de cada profissional? Qual é a tua visão desse cenário? A minha visão é que a gente evoluiu muito. E o mais importante de ter evoluído muito é a percepção que cada vez mais eu observo que os profissionais, eles percebem que eles estão evoluindo. Para mim, isso é o mais impactante do que evoluir, é você perceber o seu papel na história. Se a gente for ver de Florence para cá, muita coisa aconteceu em termos de tecnologia. Mas o que Florence fez na época foi usar a tecnologia, utilizar processos, padronizar a forma de trabalhar, que isso é uma tecnologia. E é das tecnologias mais baratas e mais impactantes. É o que eu bato muito hoje na tecla, não só nos hospitais, mas em qualquer ambiente que você trabalha. Às vezes você está repetindo os mesmos erros todo dia e não entende que é porque não tem um processo. Ou que esse processo está mal desenhado. E, de fato, desenvolver esses processos, fazer as pessoas perceberem que elas têm, de fato, um papel importante no que eles fazem, e isso é o diferencial. E eu tenho visto, assim, com bons olhos, o quanto que os profissionais de enfermagem se despertaram de que, de fato, eles são essenciais. Né? Ao ponto de não ver como via antes os profissionais se sujeitando a qualquer coisa, né? A entender que eles são essenciais, que eles são valiosos. Então, perceber isso nos profissionais, para mim, é muito satisfatório e é o mais gratificante. Ver que a enfermagem acordou de que ela é, sim, protagonista. E para esse teu discurso, eu entendo que isso vem de uma liderança que tem mostrado isso, né? Eu acompanho as redes sociais do senhor, do Dr. Antônio, e eu consigo ver que, desde sempre, vocês têm
cobrado por representatividade, vocês têm tido um discurso de que a gente precisa se valorizar como profissional. Ainda não sou profissional de enfermagem pronta, né? Estou ainda no forno, mas eu tenho acompanhado, né, durante toda a trajetória, de que a gente precisa começar a se posicionar não só quando a graduação acabar. Qual é a tua visão dos profissionais que esperam a graduação terminar, para que essa pessoa pode se posicionar como enfermeiro, que essa pessoa comece a se mostrar, digamos assim, para o mundo externo, porque nem todo mundo sabe quem está dentro da graduação. E qual é essa visão que você tem, assim, dos profissionais que ainda estão no processo de graduação e que querem esperar terminar a sua formação para começar a se mostrar como um profissional, a se vestir como profissional? Qual é o discurso que o senhor tem para essas pessoas hoje? Porque eu vejo que o que você fala muito é que a gente precisa se valorizar, a enfermagem precisa se valorizar. O senhor vai ter um momento de dizer ali o teu @ para o pessoal poder te acompanhar, mas isso é o que eu já vejo. E muitas pessoas só seguem o Corém ou só seguem o presidente do Corém esperando terminar de se formar. Quem ainda não se formou, não tem ainda esse perfil, qual é a mensagem que tu tem para essas pessoas? Não esperem. Não esperem o dia de amanhã. Façam hoje. É o que eu mais vejo. Eu recebo currículo quase que todo dia. Os currículos, quando eles vêm dos recém-formados, eles vêm muito parecidos. Eles vêm vazios. Enxuto, né? Não tem que, até mesmo porque ele não teve a oportunidade ainda. Ele está no processo de formação. Então, são meio que parecidos. Sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é, vocês já são enfermagem desde quando optaram por fazer o curso de enfermagem. Vocês já são enfermagem. É ali onde vocês vão ter as primeiras perspectivas. Não achem que no dia da formatura vai ter um start que a partir daquilo ali vocês vão ter as responsabilidades. Vocês já têm a responsabilidade desde quando começa. Então, não esperem. Eu aprendi muito na época, principalmente do meu mestrado, com minha orientadora, professora Elaine, a questão da competência. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Sim. Às vezes o aluno ele foca muito no conhecimento, estudar. Ou só na habilidade. Ou só na habilidade, que se não tiver conhecimento não vai para lugar nenhum. E a gente esquece de formar a atitude. Que a atitude é o quê? É você ser proativo, você entender, ter uma percepção da sua imagem, do que você pode fazer, qual o seu potencial, sua limitação. Saber agir, querer agir e poder agir. Isso é atitude. E é o que é o diferencial no mercado. Principalmente para quem é recém-formado, que não tem um currículo, o que vai despertar a curiosidade dele é ter atitude, ser proativo, se colocar para fazer as coisas. Então, isso não só para quem é recém-formado, mas no dia a dia do trabalho. Então, não adianta mais você ter um certificado, não adianta eu ter um diploma se eu não agregar valor, se eu entregar. Que esse é o conceito mais moderno de competência, né? Não só me qualificar, mas entregar, agregar valor. Então, experimentem isso no dia a dia de vocês. E o bom é que, quando vocês estão estudantes, vocês podem errar teoricamente. Então, é um peso a menos. Mas se coloquem como se vocês, claro, sempre com a supervisão ali, sempre entendendo os limites, se coloquem para fazer as coisas que vocês vão, quando prestar atenção, vocês vão estar um profissional pronto. É isso. Se testem, se permitem. Se permitem. Lembrem e foquem muito mais em atitude. Pensamento crítico para agir. Não adianta não ter os 3 pilares bem estruturados, né? Samuel, e nessa função atual, né, como presidente, qual foi o maior impasse assim que tu teve ou não teve? Me diz aí. Ah, meu Deus, o maior é difícil dizer. Mas cite alguns aí. A gente tem alguns impasses. Eu acho que o grande impasse são 2 pontos. É como a sociedade enxerga a enfermagem, que esse é um ponto bem sensível, que eu batalho muito por isso todo dia. E o outro é como que a própria enfermagem se enxerga. Se enxerga. São 2 pontos assim essenciais para a gente transformar. O terceiro ponto, esse ponto eu acho que ele está sanado.
é como o próprio Corém se reinventaria. Eu acho que a gente já se reinventou e está nesse caminho. É continuar aprimorando, né? O primeiro ponto que eu dizia lá olha, a primeira coisa é não causar o mal profissional. Revolucionar. Então, eu tentei trazer o pensamento da gestão privada para um órgão público. Entendo. Otimizar, dinamizar, entender o profissional de enfermagem como um cliente que precisa nos avaliar bem. Essa é a primeira coisa. Os outros 2 pontos, como a sociedade nos vê e como o profissional se enxerga, isso é muito sensível. Inclusive, a gente vai fazer uma pesquisa nos próximos meses aí para ver isso, como é que o profissional se enxerga. Porque como você se enxerga depende muito de como vai ser a enfermagem dos próximos anos. E, graças a Deus, a gente tem uma enfermagem hoje que ela está muito mais madura, que entende o seu real valor. Hoje nós somos 45 mil profissionais de enfermagem e a gente já ocupa muitos locais, mas tem muito que ocupar. Eu acho que um dos pontos sensíveis é a enfermagem entender que ela só depende, em grande parte dela, para alavancar mais ainda. Nós somos um gigante ainda adormecido. Em 2020, nós iniciamos a pandemia, a enfermagem ficou em evidência. O mundo olhou para a enfermagem e nos viu como heróis. E com aquilo a gente conseguiu o piso salarial. Mas a gente não conseguiu ainda perceber que a pandemia foi muito ruim, mas trouxe esse legado positivo de colocar a enfermagem numa vitrine. E a gente parece que não aprendeu que a gente precisa de representatividade política. Não é gostar de política, mas entender que são os políticos que estão lá que decidem qual é o valor do salário que a gente vai receber, né? Quais são os direitos que nós vamos ter. Se o nosso conselho vai ter mais ou menos legitimidade para trazer mais conquistas, mais qualidade. Então, se o profissional entender que a gente precisa mais representatividade, e isso não depende de outra pandemia, vai depender dele mesmo, a gente vai conseguir se transformar. E esse é um ano decisivo. 2026 é um ano de eleições e que a gente tem como meta ter em cada estado um deputado federal representando a enfermagem. Isso é importantíssimo para que a gente tenha uma bancada forte. Assim como tem a bancada da bala, bancada evangélica, do agro, tem que ter a bancada da enfermagem. Com certeza. E o outro ponto é, como é que a enfermagem a sociedade vê a enfermagem. Por muito tempo, a sociedade viu a enfermagem como submissa a outras profissões, especialmente a medicina, e que a gente é muito bom, mas se a gente estudasse um pouquinho mais, a gente seria um profissional bom. É um discurso, né? Cara, tá fazendo enfermagem, por que não estuda mais um pouquinho e faz medicina? Eu escuto isso direto. Aí a pessoa que fala isso, ela não entende o que é enfermagem. E as pessoas precisam entender que a enfermagem é uma profissão autônoma, que ela tem a sua própria lei do exercício profissional, que o enfermeiro ele pode prescrever, que o enfermeiro pode ter o consultório, né? E a gente tem leis federais e tem resoluções do conselho que amparam isso. O enfermeiro ele pode empreender. E que resguardam isso também, né? Então, se a gente for fazer uma pesquisa para uma pessoa comum, e perguntar o que é que o profissional de enfermagem faz. Eu já fiz esse estudo que foi empírico, né? As pessoas vão responder 3 coisas, principalmente. Aferir uma pressão arterial, que às vezes chama de tirar, né? Tirar a pressão. Fazer um curativo e... Aplicar medicamento. Administrar medicamento. Que são coisas importantíssimas, mas a enfermagem, ela vai bem além disso. A enfermagem tem mais de 100 especialidades reconhecidas pelo COFEM. Então, eu preciso que tanto a enfermagem saiba disso e que eu tenha especialistas ocupando esses locais e que a sociedade entenda que se ele tiver uma necessidade, ele pode recorrer também, em grande parte dos casos, a um profissional de enfermagem. Samuel, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre as comissões que existem dentro do Corém. E eu coloquei isso aqui como um ponto de não deixar de falar, porque eu conheço profissionais, inclusive esteve lá com o senhor esses dias e não sabia que tinha uma comissão do empreendedorismo, por exemplo. E assim, são pessoas que às vezes têm muito tempo de formado, vai lá e só se cadastra ali no Corém para ter a sua carteirinha e não sabe que o Corém tem uma comissão, tem várias comissões, na verdade, né? Eu queria que tu dissesse um pouco para nós quais são essas comissões, o que cada uma delas faz. Tem como tu dar um relato assim? Com certeza. As comissões, grupos de trabalhos e câmaras técnicas, elas têm feito um papel essencial no sentido de possibilitar a enfermagem
e esses colaboradores que são enfermeiros e técnicos de enfermagem, para que eles possam ser as pernas e os braços e as mentes pensantes, para que a gente possa conseguir atender às demandas da enfermagem. Então, a gente está tentando desenvolver essas especialidades, temos várias especialidades que são importantes, e o papel dessas comissões, grupos de trabalho e câmaras técnicas é justamente fomentar para que eles se desenvolvam, elaborando pareceres, respostas técnicas, promovendo cursos, eventos, produzindo material técnico de apoio. Então, a gente tem a comissão, a CRIE, que é a Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, que é importantíssima, e graças a ela, permitiu que a gente tivesse uma parceria com o Sebrae para proporcionar o Empretec para enfermeiros que querem empreender. Empreender é difícil. Demais. Você sabe disso. Ninguém ensina a gente a empreender na universidade. É verdade. Então, a gente precisa do apoio, nada melhor que o Sebrae. Então, o Corém proporcionou isso. A gente tem comissão de terapia intensiva, estomaterapia, temos Câmara Técnica de Saúde da Mulher. Inclusive, nos próximos dias, vamos lançar um curso de capacitação de consulta de enfermagem voltado para o DIU. Sim. E para a inserção do DIU e do Implanon também. Então, para que agora, inclusive, esses enfermeiros e enfermeiras possam empreender. Enfim, são várias áreas. A área de saúde mental, que é importante. Teve recentemente, né, ali no Hospital Getúlio Vargas, estive lá com a Ana. Várias ações. Ana Lívia, nossa conselheira, a coordenadora. Um abraço para ela, que é uma pessoa que é muito importante, assim como os demais conselheiros, em suas diversas áreas, para que a gente possa alavancar essas diversas especialidades. Temos a comissão de urgência e emergência. Dos 14 conselheiros do Corém, 7 são ou já foram do SAMU. A metade são samuzeiros. Então, a gente é uma área muito importante. Isso. Em que a gente precisa desenvolver. Então, daí a importância da gente estruturar essas entidades dentro do conselho para alavancar a enfermagem. E a pessoa, depois que ela se tornou um enfermeiro, graduado, eu fui lá, fiz a minha carteirinha ali no Corém, como que eu faço para que eu possa participar dessas comissões? Tem reuniões específicas? Eu preciso me cadastrar? Tem algum edital? Perfeito. Como funciona? Essas comissões, elas são voltadas para os colaboradores, que a gente chama, que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, os profissionais de enfermagem como um todo, que tenham interesse. Então, por exemplo, a gente constantemente, como é que acontece? Um enfermeiro que é de uma determinada especialidade diz, olha, eu queria que tivesse desenvolver o trabalho voltado para enfermagem de estomaterapia, por exemplo, enfermagem dermatológica. Vai lá e apresenta um plano de trabalho que é avaliado pelo plenário e, se for pertinente, a gente aprova e, a partir dali, ele vai desempenhar um trabalho que vai ser acompanhado, de fato, para que a gente construa legados. Eu sempre digo para os membros das comissões e câmaras técnicas, deixem seus legados. E a gente tem conseguido produzir e-books, fazer eventos, como vai ter agora um evento de terapia intensiva em março, os ENCREPs, que são os encontros regionais, voltados para, de fato, os profissionais de enfermagem se despertarem. Quais são as suas áreas de interesse? E eu entendo, né, que a gente não pode deixar para procurar as áreas de interesse depois que eu me formar. Porque, às vezes, depois que eu me formei, eu passei num concurso e aí eu não tenho mais tempo. Então, eu estou sempre ali dentro do Corém, todas as áreas que tem Corém Capacita, eu estou lá. Porque eu preciso me despertar e saber qual dessas áreas eu vou querer seguir, né, depois que eu terminar a minha formação. Então, é muito importante que as pessoas que estejam dentro da academia não esperem se formar. Eu me lembro, a primeira vez que eu participei de uma capacitação do Corém, eu estava, acho que, no 2º período. E aí eu ficava pensando, cara, o que eu vou fazer lá, né? Todo mundo deve estar com seu diploma e tal. E quando eu cheguei lá, eu vi que, claro que não era a sua maioria, a grande maioria já era graduado, mas poucas pessoas, mas existiam esse pequeno número de pessoas que estavam no processo de formação tentando se encontrar. Porque, às vezes, eu vou esperar a graduação terminar para mim tentar me encontrar. E aí, às vezes, eu vou entrar numa pós, entrar num mestrado, e não é nem aquilo que eu queria. Né? Então, o Corém Capacita eu vejo como isso, sabe? Um abrir de olhos. Porque se eu for esperar a graduação terminar, às vezes eu vou só ser um enfermeiro plantonista, e não que não seja grande coisa, porque são pessoas que salvam vidas, cuidam de pessoas. Mas eu posso empreender, eu posso fazer mais coisas. E o Corém Capacita vem com esse olhar, né? Trazendo esse despertar, não só
quando eu me formar, mas na minha graduação. Os próprios capacitadores que, quando a gente escolhe, é no sentido de ser um exemplo para quem está ali assistindo, né, a capacitação. E isso que você está falando é aquilo que eu disse, né? Se permitam. Quando eu era estudante, o que eu mais queria era ser enfermeiro de UTI. Concorri para várias bolsas, projetos de extensão na universidade. Ia estagiar de graça em UTI. Me lembro que eu fui demais para o Natan Portela, para o HGV. Quando eu me formei, eu nunca trabalhei um dia numa UTI. Fui para centro cirúrgico, para CME, gerenciamento de risco, segurança do paciente, para a gestão em si. Mas eu me permiti. Então, Conhecer, assim, né? Conhecer. Então, se permitam conhecer, que aí você, uma hora, vai encontrar uma porta que você vai... Porque vai a se interessar. enfermagem, ela é muito grande, né, Samuel? Então, assim, a gente precisa começar desde a graduação, e esse é um estalo que eu tive, assim, nos meus primeiros dias de faculdade. Eu me lembro que o Braz me disse assim, disse para a turma, né? Não espere se formar para que você comece a se qualificar dentro da enfermagem, porque um diploma qualquer um tem. E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer, né? Quais os cursos e tal. E aí eu comecei a buscar, já nos primeiros períodos a fazer-os dentro da faculdade. E aí depois, no segundo período, eu já comecei a ir para fora. Mas eu tenho visto que isso abriu os meus olhos para várias áreas e que aqui eu tinha certeza que eu ia, que era urgência e emergência. Eu não criei tanta paixão, né? Ainda estou no 7º período. Pode ser que daqui até lá muitas coisas aconteçam, né? Pode ser que reapaixone ou apaixone por outra por área. outras áreas, né? Mas agora, Samuel, eu queria saber um pouquinho do Samuel por trás do presidente. Quem é o Samuel? Eita. Ainda bem que tomou uma água aí para dar uma respirada. Vamos molhar lá. as palavras. Bem, o Samuel é o esposo da Sávia, o pai do Miguel Neto, o filho do Miguel e da Rejane. Ele é enfermeiro. Ele atualmente é presidente do Corém. Ele gerencia a Neoclínica. E, acima de tudo, é, assim, apaixonado por resolver problemas. Eu adoro resolver problemas. Alguns amigos meus dizem assim, primeiro ele coça a cabeça. Eu acho que é um tique que eu tenho, mas depois eu vou pra cima. Então, começa a esquentar, né? Peraí. Mas eu adoro. Eu acho que a minha missão diária é ajudar as pessoas, de fato. E eu já saio preparado ali que algum problema maior ou menor complexidade vai surgir. E, acima de tudo, eu não vou resolver ele só. Muito bom. Sempre é bom ter uma equipe, né, por trás. Samuel, agora é aquele momento que eu comentei contigo, assim, sem pensar muito, eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero que tu diga, assim, o que vier primeiro na tua cabeça? Bora lá. Bora? Bora ver se eu tô preparado. Tá, com certeza. Vamos lá, uma cor. Azul. Azul. Tem um porquê? Me acalma, o azul me deixa tranquilo. E eu, assim, curiosamente, eu adoro também o cinza. Eu não sei se existe mais alguma outra pessoa no mundo que gosta de cinza, mas eu adoro azul e cinza. Vamos lá, mais uma. Samuel, se eu tirasse todos os seus títulos, tudo aquilo que você já construiu de forma que te agregue título e valor, quem seria o Samuel? Seria uma pessoa obstinada por tentar conseguir tudo de novo. Eu não ia ficar parado com a mão na cabeça, eu ia ter que agir. Eu ia ter que fazer alguma coisa. E muito provavelmente voltaria pelo mesmo caminho. Sendo enfermeiro novamente. Muito bom. E tu tem alguma lembrança da infância? Eita, brincando muito, tocando a campainha da casa dos vizinhos, saindo correndo. Brincando na casa dos primos, dos avós. Muitas lembranças boas. O que é felicidade para você hoje? Felicidade é poder me sentir vivo, bem e ver que Deus deu os dons e a disposição, né, para correr atrás, né? E ver que eu tenho uma família que eu consegui construir e já consegui construir algumas coisas, mesmo com pouco tempo de vida. Isso é satisfatório, né? Ver que você conseguiu adquirir coisas, principalmente não materiais. Né? Uhum. Isso é satisfatório demais. Se você fosse pedir um conselho hoje para uma pessoa, essa pessoa poderia ser alguém em vida ou alguém que já partiu. Quem seria essa pessoa e qual seria esse conselho, se você puder compartilhar? Eita, isso é difícil, viu?
Porque eu peço conselho toda hora, né? Então, cara, que pergunta difícil. Quem eu poderia pedir um conselho? Eu vou falar aqui uma pessoa que eu peço conselho direto, que eu falo com ele direto, o Arthur. Eu acho que Arthurzinho. eu ia pedir um conselho pra ele. Se você quer compartilhar qual seria o conselho ou não? Esperaria rolar? Bem, bora ver o que é que seria, né? Porque, por enquanto, tudo eu pergunto pra ele, né? É. Quase tudo. Às vezes eu já tenho resolvido, eu dizia, o que é que tu acha? Se fosse você, teria feito É. diferente, né? Mas a gente, como todo dia a gente tá junto, quase que eu me atraso aqui conversando com ele, né? Sobre as demandas, mas é uma pessoa Eita, que Arthurzinho. É. Quero ver quando for seu dia, hein? Um hábito que é essencial no teu dia. De manhã eu acordo e meio que eu fico num momento ali introspectivo de conversar comigo mesmo e me preparar para o dia, né? Tentar revisar ali no que está programado, me preparar porque eu não sei o que vai vir ainda, né? Mas tentar acordar cedo para tentar chegar antes dos problemas, né? É Muito isso. bom, isso é excelente. O que é medo pra você? Tem algum? O medo para mim é de talvez decepcionar alguém, né? Talvez esse seja um grande medo, né? Talvez. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Se você pudesse escolher esse superpoder. Alguém te falasse, Samuel, pode escolher qualquer superpoder. Qual seria? Se Deus me desse essa capacidade, eu teria o poder de curar a mente das pessoas. Eu acho que as pessoas estão assim adoecidas mentalmente, sabe? O mundo hoje Uhum. tá muito maluco, tá muito acelerado, assim, as coisas são conquistadas muito facilmente. É muito imediatismo com as redes sociais, com a IA. Eu acho que isso está deixando as pessoas meio doidas. Comparação, né? A tecnologia trouxe muito disso, né? Muito, As muito. pessoas se comparam muito, a grama do vizinho sempre é mais verde. É linda demais. E aí acaba que você não se contempla com o seu, né? O problema é que às vezes o vizinho não tem nem grama, mas na sua cabeça. a Ou às mente vezes tá é o adoecida. artificial, né? É. E o que é amor pra você? Se você pudesse traduzir o amor em uma frase, o que seria? O amor é se colocar no lugar do outro, tentar sentir as dores do outro e tentar fazer o melhor pro outro, né? O amor eu acho assim, não é a relação sua consigo mesmo, não. Sempre é tentar se colocar como que o outro percebe o amor, né? Qual a dose certa dele. Amor demais também não é bom, não. Isso é quase uma enfermagem, né? É. Você teria algum erro que se tornou um aprendizado? Sim, vários, inúmeros, mas o principal é tentar resolver as coisas de imediato. Quando você tenta resolver as coisas de imediato, às vezes você está envolvido ali em emoções, né? Uhum. A raiva, uma tristeza, o medo, até a alegria, às vezes. Às vezes, se você não polir aquilo ali, você pode se precipitar. E quando você é muito imediatista, você quer resolver logo, nem sempre você tem as melhores pessoas ou a percepção do que está ali no teu ambiente. Do real que está acontecendo, Então, né? hoje eu dou uma parada, eu penso, e se tiver ali apoio, eu busco apoio. Dá uma coçadinha, Dou respira. uma coçadinha aqui na cabeça e... Porque assim, quanto mais você vai vivendo, você vê que você não sabe de tudo e que você não precisa provar nada para Aham. ninguém. Então, no começo, é inevitável, você vai lá e se aventura. Depois você percebe que você não é herói, você não tem asa e você cai e dói. E às vezes machuca os outros. Muito bom. Samuel, se hoje, quando você acordou de manhã, Deus dissesse pra você assim: Samuel, aproveita o teu dia, que hoje é o último. O que você faria nesse dia, sendo o último dia da sua existência? Eu ficava só em casa, vivendo o dia intensamente com a família, né? E os amigos mais próximos. Isso um dia vai acontecer, né? A gente não tem o privilégio de saber disso. Mas é o que eu tento fazer quando eu não estou no trabalho, aproveitar intensamente a família, né? Ficar em casa ou ir pro sítio, descansar, eu tento. Muito bom. Se dar conta de que está vivo, né? Aham. Respirar, olhar o mundo ao redor. Às vezes a gente nem percebe isso. E a vida passa e passa tão rápido. Isso aqui
demanda tempo demais e se Então, você... às vezes, se alguém me mandar mensagem no final de semana eu demorar um pouco mais para responder, é porque eu me afasto um pouco. Eu fui aprendendo com o tempo que... É necessário. se for urgente, alguém vai ligar. É verdade, eu tinha essa mensagem no meu telefone, né? Se for urgente, liga. E como a gente trabalha com muitas coisas, né? Temos algumas empresas, meu marido disse, amor, essa não é uma mensagem muito convidativa para quem vai te... Tipo, quero comprar um item, quero agendar um horário. Ele disse, amor, não é uma mensagem muito convidativa, muda aí. Mas esse sempre foi o meu jargão, digamos assim. Se for urgente, a pessoa tem que me ligar, porque se for mensagem é porque ela pode esperar, né? Samuel, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda estão na academia. Pode ficar à vontade, a mensagem que você quiser. O pessoal que ainda está num processo de formação, qual seria essa mensagem? Um chacoalhão, sei lá. Fica à vontade. A mensagem que eu dou para vocês é: vivenciem, se permitam, aproveitem o máximo possível. São 4 anos e meio, 5 anos, mas passa rápido. E o medo que eu mais tinha era quando eu me formasse, chegasse um paciente e me perguntasse alguma coisa e eu não soubesse responder ou como agir. É um medo um pouco imaturo, porque naturalmente você nunca vai saber de tudo. Não vai saber mesmo. Mas tente. Eu me lembro agora de uma coisa que minha mãe sempre me dizia, né? Tente sempre ser o melhor. Mas sabendo que você, naturalmente, nem sempre vai ser o melhor. Então, tentar, ter atitude. Tenha a atitude de tentar transformar a sua vida e a vida das outras pessoas, que isso é muito satisfatório. E saiba que vocês estão numa profissão que está no seu auge e que está assim, ó, com o nariz apontado para cima, né, do avião, só crescendo. Tá? Só alavancando. Só boas perspectivas. Então, e que depende muito da gente de se transformar. Isso é melhor ainda. Então, vocês estão num bom caminho. Ótimo. Samuel, mais uma mensagem que eu gostaria que você agora fosse você e câmera, me esquece aqui, pode ficar à vontade. Eu quero que você deixe teus arrobas, teus projetos, se quiser dar algum spoiler do que está vindo por aí. Eu queria que você ficasse bem à vontade, falasse um pouco de você e do que está vindo por aí. Bem, esse ano é um ano bem interessante, onde a gente preparou muita coisa e a nível de Corém para os profissionais de enfermagem, de fato de deixar legado, de investir muito na qualificação. Então a gente vai estar preparando aí várias capacitações, o do DIU, do Implanon, o curso de alta performance para enfermeiros. Você quer liderar e gerenciar, quer ser uma referência. A gente está preparando um curso inédito, que é o de alta performance para o técnico de enfermagem. Você quer conhecer tudo sobre dispositivos invasivos, como manejar o paciente crítico, botar mesmo a mão na massa e ser um expert nisso. Pode ficar aguardando que a gente vai lançar em breve. E esse é um ano também muito importante, que é um ano de eleições, como eu falei aqui há pouco. Agora, nos próximos meses, dia 17 de março, a gente vai ter na frente do Congresso Nacional um ato pela mobilização da PEC 19, que é muito importante para que nós, profissionais de enfermagem, tenhamos mais valorização, com um piso vinculado às 30 horas semanais e com reajustes anuais. Isso é importante para trazer dignidade e, acima de tudo, para que a gente saiba escolher quem são os nossos representantes. A gente precisa mudar o jogo. E o melhor de tudo isso, profissional de enfermagem, estudante de enfermagem também, é que depende da gente. Então a gente está com a faca e o queijo na mão. E eu estou com muitos projetos interessantes lá na Neoclínica, né, de expandir mais ainda, de fortalecer. E projetos meus, logo depois que veio o doutorado, eu desenvolvi uma escala para avaliar a comunicação e enfermagem. Foi a primeira escala do mundo nisso. A gente publicou recentemente. Recebi um convite para uma conferência, um congresso internacional que vai acontecer em julho na Áustria, em Viena, na Áustria, para falar sobre essa escala. Eu quero desenvolver ela, produzir muitos artigos com minha equipe aí, minha orientadora, minha co-orientadora do doutorado. E vai vir muita coisa legal. E o meu arroba, para quem quiser conhecer um pouco mais da minha vida, do meu trabalho, eu praticamente só posto coisas do trabalho lá. Arroba S. Samuel Freitas. Então, veja lá, siga se não segue ainda e acompanhe o que a gente faz aí no dia a dia, sempre com muito otimismo, com o pé no chão
e com a perspectiva de que a gente é capaz de mudar o mundo, primeiramente se a gente se transformar todo dia. É isso. Muito bom. Samuel, vendo as tuas falas, eu vejo que a liderança que você carrega hoje, ela nasceu já, né, desde a época do cuidado. Então, essa liderança que nasce do cuidado, ela nasce primeiro na alma e depois tu começa a transbordar isso na vida de pessoas, né? O Samuel tímido, que começou na graduação, que começou a batalhar por um CA, pela melhoria de uma classe ainda acadêmica em Parnaíba. É o mesmo Samuel, que hoje batalha pela classe da enfermagem, junto com grandes nomes, né, que estão junto contigo nos bastidores, mas também de forma coadjuvante. Então, essa liderança, ela nasceu lá atrás, e graças a Deus por isso, né? Eu vejo que o teu cuidado com cada um de nós acadêmicos, eu me lembro a primeira vez que eu te vi, eu nem sabia que tu era o presidente, tu acredita? A primeira vez que eu te vi foi na jornada de enfermagem ali no auditório da Semana da Enfermagem ali no auditório da Tapaué. Isso. E aí eu fui tirar uma foto com o doutor Antônio. Aí o doutor Antônio, chame Samuel. Aí eu, bora tirar uma foto, Samuel. Aí depois eu perguntei pro doutor Antônio nos bastidores, quem é o Samuel? Ele, é o presidente. Eu, sério? Então, assim, mesmo não sabendo, tu sempre foi muito solícito. Eu quero honrar aqui, né, a tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é lotada. Conheço ali as meninas que trabalham no bastidores cuidando da tua agenda. E muito obrigada por aceitar, né, o nosso convite de estar aqui falando da importância da representatividade, falando da importância de tudo aquilo que tem sido construído nos bastidores do Corém. E tudo isso nasceu na alma de alguém que sabe a intenção do cuidar, que carrega o legado do cuidar e que tem deixado um legado da enfermagem, tem deixado um legado dentro do Corém, Piauí, e quem sabe, né, não vai deixar um legado no COFEM e em grandes lugares que Deus vai te levar, espero assim. Muito obrigada por nos lembrar, né, que ser enfermeiro é cuidar com técnica, mas também é cuidar com a alma. É isso mesmo, perfeito. Muito obrigada a cada um de vocês que assistiram esse episódio até aqui. Esse episódio foi produzido pela Duni Digital, aqui no Espaço Living, com a presença do nosso ilustre Samuel Freitas, presidente do Corém Piauí, e muitas coisas ainda vão vir aí carregando esse nome, eu tenho certeza. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, coloque aqui nos comentários o que você mais gostou durante todo esse nosso podcast, rolou muita coisa por aqui, e pode deixar a sugestão de nomes que você quer ver aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui conosco até o final. E muito obrigada, Samuel, por ter aceito o meu convite, por ser sempre tão solícito, sempre tão simples, tão humilde, mas também um homem tão grande. Eu que agradeço. Eu queria me permitir de vir aqui, eu estava morrendo de medo. Bora ver como é que vai ser a repercussão. Mas recomendo, que é uma experiência boa. É, né? Ótima. E parabéns, né, pela tua atitude de estar aqui contando a vida, colocando as pessoas para contar um pouco da sua vida e de repente inspirar alguém. Com certeza. Ajudar as pessoas que às vezes estão assim, sem norte, e até ajudar a gente a socializar, né? Então, parabéns pelo espaço maravilhoso, né? A gente vê aqui a estrutura é excelente, vocês não conseguem ver aqui os bastidores, mas eu tô vendo aqui quanto que é legal a estrutura e que venham os próximos e teus planos todos se realizem. Amém. Sucesso. Muito obrigada.